Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz, de prosperidade na rádio Jesus na Rua, na rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração, e na rádio Cristo, o Poder Alfa. São agora pontualmente 21 horas e 7 minutos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, e para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós estamos entendendo, direcionando e, acima de tudo, compreendendo o que Deus pode e vai fazer pela sua vida. Este é o nosso encontro da família e nós teremos a bênção, no finalzinho para a sua semana. Mas eu quero agora trazer para você, meus queridos, essa oportunidade para que você possa entender essa palavra e crer naquilo que Jesus Cristo pode fazer no dia que se chama hoje pela sua vida, pela vida da sua família, e trazendo um entendimento totalmente novo, um entendimento de direção, de conforto, de consolo para a sua vida, para que dentro desta oportunidade, dentro da legalidade, dentro da proeminência de Jesus Cristo, você galgar, caminhar de forma livre, simples e humilde na presença de Deus. Por um motivo simples, meus queridos, não é o que entra pela boca do homem que o vai contaminar, que contamina o homem, mas é o que está na sede, está dentro, no coração, que contamina o homem. E nós, dentro dessa oportunidade, queremos trazer para você esta palavra. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua, e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: a força de uma família, como a força de um exército, é baseada na fidelidade mútua. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, a força da família está baseada numa frase muito simples. Essa frase, que a Márcia leu para nós agora, ela resume muito daquilo que não existe mais na família. Primeiro de tudo, eles estão querendo destruir a família como nós a conhecemos. Que família é essa, apóstolo? É pai e mãe e filhos. Eles querem colocar dois homens constituindo uma família. Querem colocar duas mulheres constituindo uma família. E essa semana, Márcia, que nós estamos, que hoje é o começo da semana, mas a semana atrasada, que terminou há alguns dias, eu fui chamado para um debate, uma conversa com umas pessoas, e foi me questionado uma coisa muito simples. Apóstolo, por que o senhor, olha só como eles estavam equivocados, Márcia, por que o senhor não aceita a família constituída por dois homens ou por duas mulheres? Aí eu virei, já que eles estavam com sarcasmo comigo, eu também fui sarcástico com eles. Eu disse: quem disse que na família não pode ter duas mulheres? Ué, na família da minha mãe, tem a minha mãe que é mulher, tem a minha irmã que é mulher, mas quem constituiu a família foi um homem e uma mulher, senão não é família.
Aí a pessoa olhou para mim e disse: o senhor está sendo homofóbico. Homo quem, homem? Diga aí esse negócio aí. Aí ela falou lá, explicou lá o que é homofóbico, né? E eu falei uma coisa muito simples. Minha querida, desculpe eu lhe chamar de querida, falei com ela assim, porque eu ainda não sei seu nome. Ela disse o nome, eu chamei pelo nome. E eu disse a ela: olha, eu vou lhe dizer uma coisa muito simples. Eu conheço uma pessoa, um casal, né, que vocês dizem que é casal. Para mim não é. Para mim é duas mulheres. E uma das mulheres resolveu que elas duas iriam ter um filho. Certo? Beleza. Aí ou você compra, né, o sêmen para fazer uma inseminação artificial, ou então você usa a metodologia de Deus, né? E essa pessoa usou, né, a metodologia de Deus e largou a outra e hoje está casada com um homem, o pai do filho dela. E o que eu quero dizer com isso, meus queridos? Eu quero dizer que a forma como o mundo, o planeta Terra, está querendo trazer a família, né, formada de maneira, vamos dizer assim, diferente daquela que Deus estabeleceu, nós temos que entender que a família que Deus constituiu é homem e mulher, porque Ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2. Depois leia lá, Gênesis capítulo 2, que aí você vai ver onde é que está a criação da mulher. Porque o homem já foi feito por Deus no início da criação. E, veja bem, se fosse para ser dois homens, Deus tinha criado outro homem. Tinha tirado da costela de Adão e tinha feito outro homem. E não, Ele fez a mulher. Então é dessa forma que nós entendemos a família. Amém? Amém. Esse é o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Amém? Amém! Glória a Deus! Meus queridos, nós, nesta pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz, de prosperidade... Olha, a Márcia falou uma coisa fantástica, que nós tivemos essa semana que passou, um dia muito feliz. Um dia muito feliz. E hoje, depois daquele dia, eu mais a Márcia, nós não tínhamos conversado sobre esse assunto. Márcia, que maravilha aquilo que Deus fez naquele dia, quando nós encontramos o nosso querido pastor Romalino Cabral, né? Eu não me canso de me alegrar. Contei para muita gente, né? Eu não sou fofoqueiro, mas contei para muita gente que nosso pastor, a gente estava falando um pouquinho sobre ele, e quando nós cuidamos que não, ele entrou ao vivo aqui junto conosco, e assim me deixou muito alegre, Márcia. Muito, muito, muito. Tive uma alegria muito grande. Você também gosta muito dele, né? E agora eu deixo que você fale um pouquinho sobre isso. Ele deve ter ido dormir muito feliz aquele dia. Ah, com certeza. Nós dois fomos dormir, né? Você no Rio de Janeiro e eu... Gente, ela mora no Rio de Janeiro. E eu moro no Tocantins. E nós também fomos dormir muito felizes naquele dia. Eu fiquei maravilhado, Márcia. Uhum. Foi muito boa a entrevista com ele.
a entrevista, a interação, assim, o respeito que ele tem, né? A forma respeitosa que ele usa para entrar é muito, fantástica, é maravilhosa. É o que nós, com a linguagem rebuscada, chamuscada, chamamos de gentleman. Ele é um gentleman da palavra. E eu quero hoje relembrar isso aqui, Márcia, porque é assim, nós tivemos daquele dia que nós tivemos aquele encontro lá, faleceu um pastor aqui e morreu esquecido. As pessoas, ninguém lembrava dele porque ele não tinha tanto dinheiro quanto as pessoas achavam que ele deveria ter. E este homem, nós fomos lá e não tivemos como fazer muita coisa por essa situação lá, mas aquele que nós conhecíamos e que já demos a oportunidade, e Deus está nos honrando no dia que se chama hoje com essa memória fantástica. Amém, Márcia? Amém. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas oportunidades que nós estamos tendo de fazermos segundo tudo quanto o Senhor está determinando em nossas vidas. E muito obrigado, meus queridos irmãos, vocês que estão acessando ao sistema de comunicação Jesus na Rua, no YouTube, no Instagram, no Telegram. E, enfim, eu agradeço porque vocês têm feito a diferença, meus queridos. Quando nós chegamos em alguns lugares, Márcia, as pessoas vêm e falam com a gente: olha, eu vi lá o senhor falando com aquela senhora lá, e achei assim muito interessante a interação de vocês. E eu quero agradecer por isso, Márcia, a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o entendimento que Ele está trazendo sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe a nós todos. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Marcos, capítulo 7, versículos do 10 ao 15, com o título: O que contamina o homem está dentro dele. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que tragam a palavra de conforto e alegria nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vou usar aquele jargão que já ficou famoso. Graça e paz, povo de Deus! Nós somos Jesus na Rua, estamos aqui no encontro da família para engrandecermos o nome do nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo na vida das pessoas que estão junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz, de prosperidade e também de longanimidade e de domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, ao louvor da gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, nós estamos nessa oportunidade, nesse sistema de pregação na comunidade Jesus na Rua, como se fosse na rádio. É porque nós estamos transmitindo ao vivo para a rádio, aí a pregação vai ficar mais dinâmica, mais em conformidade com a oportunidade que nós temos no dia que se chama hoje,
Então nós estamos nessa pegada de fé, de esperança, e eu quero fazer o nosso famoso merchan, né? Vamos vender o nosso jabá aqui nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, e na comunidade Jesus na Rua, que é a comunidade funciona nos moldes da internet. E então nós vamos agora falar sobre o livro. O livro, hoje, nós recebemos uma mensagem da editora, da pessoa que edita. Não, a editora só funciona só durante a semana, de segunda a sexta. Da pessoa que está fazendo a edição do livro, e essa pessoa nos deu, na parte da manhã, essa oportunidade, dizendo que o livro já está sendo gravado nos tal dos fotolitos. Eu não sei nem o que é isso, mas tudo bem. E esse momento, meus queridos, eu quero que você fique atento, né, ao nosso Instagram, ao nosso YouTube, a fanpage do Jesus na Rua, com relação aos posts que serão feitos ali, do livro, do lançamento do livro, que na hora que ele estiver pronto nós vamos fazer o lançamento, e aí ele vai vir para a nossa cidade, nós faremos o lançamento ao vivo aqui, físico, né? Mas ele já vai estar nas plataformas digitais. O livro é Saulo de Tarso, X, Paulo de Jerusalém. A capa está sendo confeccionada, eu não sei como é que vai sair essa capa, eu ainda não vi a capa. Mas nós também temos, meus queridos, que já está pronto, já está para comercialização aqui no estado do Tocantins, por enquanto, só aqui no estado do Tocantins, Supre Mais Men e Supre Mais Woman. É o suplemento para o homem e para a mulher. E você, ao tomar o Supre Mais Men, Supre Mais Woman, você vai ter todos os benefícios da castanha do Pará, da castanha de caju, todos os benefícios do chocolate 100% amargo, né? Que chama só chocolate 100%, todos os benefícios da canela, todos os benefícios do cravo da Índia, e mais, eu falei aqui de 4 e mais 8 ingredientes, que são 12 no total, né? Todos os benefícios do coco em pó, né? Ele também tem nessa pegada, e o preço está bastante convidativo, meus queridos. Nós temos aqui nas rádios, está passando o comercial com o valor, com aquela situação, para que você possa adquirir, e o telefone para aquisição, viu? Então, eu quero agradecer aqui os irmãos que estão nos ajudando, comprando, né, que vão comprar esse produto, né, para que a gente tenha essa oportunidade, comprando também o livro, para que nós tenhamos essa oportunidade de mantermos o projeto Jesus na Rua com as vendas desses produtos, dos livros e desses produtos de suplementação para você que já passa de 10 anos. Amém? Amém. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 7, versículos do 10 ao 15, com o título: O que contamina o homem está dentro dele. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Amém? Amém. Olha só, nós temos no livro
nessa pegada que nós estamos agora, exatamente uma palavra do Velho Testamento, lá de Êxodo. E lá quem falou foi Moisés, e aqui Jesus Cristo parafraseia Moisés trazendo essa palavra: honra teu pai e tua mãe. No original lá diz assim: honra teu pai e tua mãe, que terás dias longos sobre a terra. Efésios 6, 1 e 2 também diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra. E esse Moisés, ele diz: honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que você possa receber, né, a vida eterna. E se aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe, ele terá que ser executado. Meus queridos, nós temos essa oportunidade de falarmos aqui sobre a família e trazendo o encontro da família, esta situação de honrar seu pai e sua mãe. Honrar, meu querido e minha querida, o pai e a mãe, às vezes a gente pensa que é só, veja bem, não estou dizendo que isto não é honra, que é só isso, que é você dar uma ajuda financeira a seu pai ou a sua mãe. E eu vi uma situação extremamente difícil, a pessoa chegou e disse: olha, era preferível que ele deixasse a gente passar fome, mas que ele não humilhasse a gente no meio do povo. Esse homem está honrando pai e mãe? Não, não está. Na lei mosaica, ele seria passível de morte. Ué, apóstolo, então o senhor é a favor da pena de morte? Não, não sou. Não sou a favor da pena de morte. O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas se preocupam só com a morte física, não se preocupam com a morte espiritual. Aquilo que aqueles pais falam daquele homem que faz aquilo com eles, não é uma morte espiritual? Sim, porque se nós entendermos aquilo que está acontecendo na vida das pessoas, nós vamos entender que eles estão mortos espiritualmente. Lá nos Estados Unidos ainda tem pena de morte, só que é por câmara de gás. Quando a pena de morte era executada na faísca, que era o nome da cadeira elétrica, a gente tinha aquela situação de a pessoa, quando ia ser executado na cadeira elétrica, ele tinha que, ou ele podia, né, chamar as pessoas que ele precisava pedir perdão e perdoar. A sentença de morte, meus queridos, hoje não é mais física. Tem sim a sentença física, mas para nós aqui, né, a sentença é espiritual. Como você está se portando diante da sua família, seu pai, sua mãe? Como você tem agido com eles? Essa é a pergunta que não quer calar do Diário da Fé. Amém? Amém. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica e que coisa nojenta. Fantástica da parte de Deus e nojenta da parte do homem. O que o homem chega para sua mãe, seu pai, e dizem: olhe, qualquer oferta que eu possa dar a vocês é corbã. Aí ele transfere aquela oferta para ele mesmo. Porque uma oferta para Deus ele não precisa entregar a ninguém. Porque o dízimo não é oferta, é dízimo. A oferta que eles poderiam fazer aos pais
Isso acontece muito em Israel, meus queridos. As pessoas que estão vivendo a velha aliança, eles usam muito esse artifício, esse subterfúgio, essa oportunidade de dizer que a oferta é Corban. Meus queridos, hoje a oportunidade que você tem de ofertar na vida do seu pai, da sua mãe, e você receber dele, né, a herança. Apóstolo, então quer dizer que não, mas meu pai não tem nada para me dar, não tem isso, não tem. Ele tem uma coisa para lhe dar, meu querido, que você não faz ideia do tamanho. Márcia, todo dia eu tomo a bênção a minha mãezinha. Eu também, quando falo com minha mãe, eu peço a bênção a ela. É a maior oferta que um pai pode dar ou uma mãe pode dar a um filho, é abençoar a vida daquele filho. Meus queridos, essa bênção ultrapassa os limites do natural, ela alcança o espiritual. Então, pode o seu pai ou a sua mãe não ter bens financeiros para lhe doar, mas se ele abençoar você uma única vez, já mudou a sua história de vida. Quanto mais, no meu caso e da evangelista Márcia, que eu todo dia peço a bênção, tomo a bênção da minha mãe, peço a bênção a ela. Às vezes 3, 4 vezes por dia ela fica, menino, mas por que desse jeito? Olha, menino. E ainda recebo outra bênção, ser chamado de menino pela minha mamãe, é fantástico, não tem preço. E diante dessa situação, meus queridos, nós precisamos compreender exatamente isso. Às vezes nós não queremos, eu vou ligar para o meu pai, para a minha mãe, mas eles são muito arcaicos, eles ficam falando, eles ligam, a gente liga, eles passam meia hora falando e às vezes repete a mesma coisa muitas vezes. E eu quero trazer, Márcia, no seio familiar, quando você era pequenininha, titiquinha, e eu também era pequenininho, que nós olhávamos para o nosso pai ou para a nossa mãe e ficava perguntando, mãe, o que é isso? E ela dizia. Aí meia hora depois lá vem a Márcia pequenininha, ou o apóstolo Adilson, a evangelista Márcia pequenininha, pai, isso, assim, assim, assim. Ele dizia, minha filha, é isso, 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 isso. E aí o apóstolo pequenininho, e não era apóstolo, né? Pequenininho, mãe, o que é isso? Como é isso? Pai, como é que faz isso? E ele ia explicar. Aí eu não entendia, voltava e perguntava 20, 30, 40, 50 vezes. Hoje nós não temos mais paciência para os nossos pais perguntar uma coisa 2 vezes, que as bênçãos, né? Os abençoados de Jesus diz, não, pai, tem pavor aí lá em casa, porque quando chega lá o papai fica perguntando uma coisa 1000 vezes. O velhinho só perguntou às vezes 2. E isso, meus queridos, é Corban. É aquilo que eu posso fazer pela minha mãe, que eu tenho mãe viva. A Márcia também tem a mãe dela viva, a mãezinha da Márcia. E a minha mãezinha também está viva. O que eu posso fazer por ela, eu simplesmente chego e digo, é Corban, mãe, o que é isso? Ela vai dizer, meu filho, que danado é isto? Aí eu vou ter que ir lá para o hebraico, aramaico, para explicar para ela. Eu prefiro não fazer isso para não necessitar explicar. Eu prefiro dar atenção. Eu prefiro, às vezes, com um compromisso marcado, ela me diz, meu filho, eu quero lhe ver. Eu saio na carreira para ir ver a minha velhinha. E fico lá, às vezes fico 1 dia, 2 lá e volto. E isso aqui, meus queridos, é essa palavra medonha que as pessoas estão usando no dia que se chama hoje para não
abençoar financeiramente os seus pais, não abençoar fisicamente, não abençoar aquilo que Deus está fazendo pela sua vida no dia que se chama hoje. É necessário, meus queridos, que nós façamos isso pelos nossos familiares. Corban aqui é em relação ao pai e à mãe, mas Corban pode ser na vida da sua tia, que tanto ama você, que quer ver você e você não vai lá. Não dá o ar da graça, você não visita, você não se irmana com esse parente, com essa parente. Então é preciso, meus queridos, que vocês mudem a oportunidade de vocês. Amém. Amém. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Amém? Amém. Voltando ao Corban, você fica desobrigado com qualquer coisa com seu pai e sua mãe. E você vai fazer as coisas só para você. Agora, meus queridos, de que adianta? Qual é a beleza que há nisso? O apóstolo Paulo diz: se alguma beleza há, se algum louvor existe, seja isto o que povoe o vosso pensamento. E eu fiz essa pergunta a você: se há algum louvor, se alguma ação de louvor existe, seja isso o que permeie a cabeça de vocês, a mente de vocês. Amém, Márcia? Amém. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Amém? Amém. Olha só, o grande problema, meus queridos, não está só em você dizer: Corban, que eu poderia dar à senhora, eu vou doar na igreja. O problema é que essa tradição ela foi criada por homens. Se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que permeie a cabeça de vocês. Agora, se não há louvor, se não existe nada de bom nessa situação, volte-se para Deus, para Jesus Cristo, se converta a Ele, vá para a casa para que você possa servir com excelência a seu pai, ou a sua mãe, ou aos dois. Se for o caso de você ainda ter os dois vivos. Meus queridos, muitas vezes nós pegamos e pecamos contra Deus. E aí nós vemos na Bíblia, na história bíblica, né? Pessoas dizendo frases, né? Pai, pequei contra ti e contra o céu. Pai, pequei contra ti e contra o Espírito Santo. Pai, pequei contra ti e contra esta casa. Pecado contra o Espírito Santo, meus queridos, ele não tem perdão. Só para frisar. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as pessoas façam as coisas, mas nós queremos que elas façam do nosso jeito. Nós queremos que elas façam da forma como nós entendemos e não da forma correta. Muitas vezes, meus queridos, a forma correta ela fica longe daquilo que nós queremos aplicar. Primeiro porque ela não é mensurável da forma que nós entendemos. Ela é mensurável quando ela sai de Deus. Quando ela chega em nós, ela tem que ser praticada. É praticada, é a prática da palavra que vai nos dar direção, que vai nos dar conforto, que vai nos dar consolo, que vai nos dar sustentação, que vai nos dar
direção que vai nos dar esta oportunidade. É a prática da palavra e não o pensamento sobre a palavra. Às vezes, meus queridos, e por vezes nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra. Ué, apóstolo, mas o senhor não acabou de dizer que no Velho Testamento, na Velha Aliança, Jesus Cristo, no Velho Testamento, lá há muito tempo atrás, Moisés, depois Jesus Cristo e depois Paulo na Nova Aliança, dizem que as bênçãos de Deus vêm na vida daqueles que obedecem e honram pai e mãe. Sim, é verdade. Aí eu quero saber onde é que entra essa outra história. Pois é, o senhor falou isso, e por que nós não somos abençoados? Aí vem uma pergunta muito interessante, meus queridos. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Porque se você honrar pai e mãe, você terá dias alegres aqui nessa terra, dias de céu na terra. Porque por um motivo simples, meus queridos, nós queremos, vamos imaginar o seguinte, vamos dizer que nós compramos numa loja todo mês, e todo mês nós pagamos. O nosso crédito é porque nós compramos ou porque nós pagamos? O nosso crédito é pelos dois. É porque nós honramos o compromisso. Nós honramos pai e mãe, não deixando que a conta chegue na casa deles, não deixando que eles sejam apontados na rua como os pais do velhaco, daquele cara que não paga as contas, da mulher que não paga as contas. Dessa oportunidade, desta feita, meus queridos, nós precisamos dirigir a nossa vida para que nós honremos aos nossos pais sem que a gente precise dizer nada. É preciso, é necessário que a gente faça isso. Amém. Amém. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo, meus queridos, Ele tem trazido para nós. Aonde é que você está? Você está na multidão, à frente de Jesus, ou na pequena multidão atrás de Jesus Cristo? Sim, porque se você estiver na frente de Jesus Cristo está lhe dando um alerta. Se você estiver atrás dele, ele também está te dando um alerta, e isso é válido para todas as pessoas que fazem aquilo que é necessário fazer ainda quando está sendo feito. Jesus Cristo traz essa palavra no dia que se chama hoje, meus queridos, nesta oportunidade, para que você possa fazer aquilo que é necessário, que é correto na sua vida com relação a seus pais, a seus tios, tias, aos seus irmãos, ao seu cônjuge. Seja para você agradecer pela vida deles, ou para andar com eles a segunda milha. É necessário, meus queridos, que, como Jesus Cristo disse aqui, você traga a existência na sua vida esta oportunidade de viver uma vida cristã equilibrada. Ué, apóstolo, mas por que isso?
porque você pode sim viver uma vida cristã equilibrada. Vivendo uma palavra que eu aprendi essa semana, Márcia, eu achei legal, vivendo epicamente, de maneira épica, de maneira a você ser um desbravador, um que chega na frente, que avança e que acerta o alvo. E que acerta o alvo, acima de tudo. Amém? Amém. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Amém? Amém. Olha só. Não há nada que entrando no homem possa contaminar o homem. Porque o homem a que Jesus Cristo se refere, meus queridos, é o homem interior. Ele se refere a esse homem. Ele está falando que nada pode contaminar o seu espírito a não ser aquilo que está dentro de você. Porque aí você começa a falar palavras blasfemas e palavras de baixo calão e a amaldiçoar as pessoas, e você, aí sim, aí você vai contaminar o seu espírito, o homem interior. Aí você vai contaminar a sua carne. Como assim, apóstolo? Como é que eu contamino minha carne? Você falando palavras que vão trazer maldição sobre você. É assim que você contamina a sua carne. Porque o seu corpo, meu querido, você come e aquele alimento ele vai se servir de nutrição para você, e vamos dizer assim, a sobra vai ser excretado pelo corpo, vai ser eliminado pelo corpo. Isso aí não vai lhe causar dano, não vai lhe causar mal, a não ser que você coma veneno. Tome veneno, coma alguma coisa mortífera, seja lá o que for. Mas numa situação normal, meu querido, minha querida irmã, você não pode ser alcançado dentro pelo que está fora. Amém? Amém. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Entendam isto: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por essa direção que o Senhor nos deu no dia que se chama hoje, Pai, para trazermos essa palavra para os teus filhos, Senhor. E agora, Senhor, que haja um crescimento na vida dos teus filhos nesse dia que se chama hoje. Amém. Amém. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós queremos, neste momento, Senhor, impor as mãos sobre os teus filhos, Senhor, para que eles recebam, Pai, nessa semana que começa hoje,
e que eles possam ser agradecidos por essa bênção, Senhor, essa bênção do alto céu, Senhor, que vem sobre a vida dos meus irmãos. Pai, que eles operem bem durante a semana, Senhor, durante esse dia que se chama hoje, para que eles possam, Senhor, receberem nesta semana, Pai, que começa hoje, todas as bênçãos pertinentes a cada um deles, Pai. Aquele que precisa de saúde, saúde; aquele que precisa de finanças, finanças; aquele que precisa de conversão, conversão; aquele que precisa que a sua casa se volte para Deus, que ele esteja recebendo, Pai, este contato, essa oportunidade, Pai, na vida dele, na vida da família, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pois teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. A força de uma família, como a força de um exército, é baseada na fidelidade mútua.